Chinelagem, no dicionário, é algo de baixo nível, sem noção ou de gosto duvidoso. Quem faz chinelagem é chinelo ou chinela lá no Rio Grande do Sul. Nós temos uma amostra no Brasil clássica do que é uma chinela. Janja da Silva, talvez a maior chinela da história deste país. Se não bastasse todo o seu histórico de servir na penitenciária, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas ela foi mais além, presidente. Ela xingou o homem, um gênio da nossa humanidade, que somos contemporâneos, Elon Musk. Mandou ele se fu. Se eu falasse aqui, o senhor ia mandar eu tirar de nota taquigráfica e estaria certo. Porque é coisa de chinelo fazer isso. Mas se não bastasse, ela também riu e falou que era uma bestialidade o que infelizmente a gente viu aqui na Praça dos Três Poderes. A gente sabe que depressão é algo muito sério. É como chamar alguém de besta que tem câncer. Doença psicológica não é bestialidade, é algo sério. Mas muito mais do que chinela, a gente vai hoje falar do Lollapalooza, aliás, do Janja Paloza, onde ela contratou meia dúzia de músico fracassado para encher seus bolsos, e ele fala bem do governo. Nós tivemos, presidente, 5 patrocínios de estatais. Apenas 2 revelaram o valor que deram para esse evento. A Petrobras, 18 milhões e meio, e a Itaipu, mais 15 milhões. Se nós fizermos uma média com as outras empresas que deram, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, a gente chega, pasmem, ao investimento daquele evento de mais de 83 milhões de reais, sendo que as estatais estão no maior déficit da história. Ela diz, presidente, aquela chinela, que esse evento era para combater a fome. Nós conseguiríamos comprar com valores de Salvador, na Bahia, mais de 150 mil cestas básicas. Isso sim combateria a fome. Não a chinela contratar meia dúzia de incapaz para ir cantar. Obrigado, presidente. Porque foi um evento oficial, um evento em que ela representava as mulheres brasileiras, deputada Júlia Zanatta. A senhora sentiu-se representada pela Janja, mandando o Elon Musk se foder. Elon Musk, que é o ápice da inteligência americana. Um homem responsável por Starlink, responsável por lançamentos de satélites, um homem responsável pela Tesla, um homem brilhante e, além de tudo isso, ministro do governo Trump. Ministro. Janja, representando o Brasil, xingou, mandou o ministro do governo Trump foder-se. Foda-se, Elon Musk. Esse é o nível, o baixo nível do nosso governo Lula. É isso que o Lula escolheu para ser a esposa dele? Isso é muito baixo. Isso é um lixo. É um lixo, senhor presidente. E o mais bizarro é que o Lula foi solto em 2019. Tudo isso poderia ter sido evitado. Todo esse constrangimento do povo brasileiro. Porque um mês antes, em 2019, Júnior Amaral, deputado federal por Minas Gerais, propôs um projeto de lei proibindo visita íntima, proibindo a mulher de ir fazer, ter relação sexual com o preso. Se esse projeto tivesse sido aprovado, estava tudo resolvido. Não teríamos Janja xingando o Elon Musk numa representação do Brasil. Então, senhor presidente, eu queria que ficasse destacado aqui, na história do Congresso brasileiro, o dia em que a primeira-dama gratuitamente xingou o ministro do governo Trump, o governo eleito democraticamente contra a esquerda. Muito obrigado, presidente. Falar aqui mais uma vez
dessa vergonha para o nosso país, que é esse ex-presidiário, o descondenado do Lula. Olha o que ele falou no G20, abre aspas: foi com tristeza que ao voltar ao governo encontrei um país com 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, pessoas famintas. E com a volta dos programas, em apenas 1 ano e 11 meses, o retorno de mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza. Eu nunca vi uma pessoa tão mentirosa, tão canalha, quanto Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deveria ter saído da prisão, é o pai da mentira. Agora, ele falar que o presidente Jair Bolsonaro deixou mais de 50 bilhões em superávit, e ele aqui já está atingindo 1 trilhão, ele não fala. Então, eu quero dizer aqui ao senhor descondenado Lula, o senhor é mentiroso, canalha, eu quero que você prove que tinha 33 milhões de pessoas famintas na extrema pobreza quando o presidente Bolsonaro deixou o governo. Mentiroso, canalha, que deveria estar preso. Eu falo com a minha filha todos os dias. A minha filha hoje, ela há 3 meses mora nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, onde cursa economia como bolsista. E a minha filha me ligou pela manhã, porque durante a aula de economia, o professor perguntou para ela se a fala da primeira-dama do Brasil era fake news ou uma inteligência artificial ali fazendo a voz da primeira-dama, fazendo aquele xingamento que todos nós sabemos que ela fez. Chegando no treino de natação da universidade, a técnica de natação e os colegas da minha filha perguntaram a mesma coisa. Eles ficaram admirados com a agressividade de uma primeira-dama de um país do tamanho do Brasil, com relações históricas com os Estados Unidos, fazendo um xingamento tão profundo ao que é o braço direito do presidente hoje dos Estados Unidos. Gostando ou não do Elon Musk, é uma pessoa vitoriosa, homem mais rico do mundo, criador daí de grandes empresas. Para quem não sabe, foi a pessoa que criou o PayPal, foi a pessoa que antes dos 25 anos vendeu a sua primeira empresa por 300 milhões de dólares, e é uma pessoa que escolheu uma direção política. A fala da primeira-dama põe a relação do Brasil com os Estados Unidos em jogo. Nem mesmo a China, países grandes, querem entrar em rota de colisão com os Estados Unidos. E eu vou mais além. Ele põe em risco a situação de brasileiros pelo mundo e até os brasileiros que vivem nos Estados Unidos por virem a serem desrespeitados por cidadãos norte-americanos. Mas, presidente Gilberto, outro ponto que aconteceu no Rio de Janeiro durante a G20, 2 carros da comitiva do Brasil, da comitiva do presidente Lula, roubados num intervalo de apenas 3 dias. Um carro roubado na Via Dutra, que servia ao presidente Lula, e um outro carro que servia à comitiva do presidente Lula na rua Riachuelo, no centro do Rio. Hoje eu fiz uma crítica às Forças Armadas, em relação ao Exército Brasileiro, que estava ali com alguns soldados na Cidade de Deus, e foram alvejados por tiros de traficantes do Comando Vermelho, e tiveram que pedir socorro para a Polícia Militar, uma força auxiliar do Exército. Parabéns aos bravos policiais militares do Rio de Janeiro, abandonados, solitários. O governo federal abandona de fato o Rio de Janeiro. Era para o Rio de Janeiro ter uma GLO permanente. Saiu na imprensa aqui, todo mundo já sabe, já viu o que passou e o que aconteceu no G20, no Janjapalooza, mas saiu agora na imprensa. Tanta importância para a Janja mostra que vivemos numa sociedade machista. É óbvio que no final iriam culpar o machismo, mas nós precisamos analisar, sim, o posicionamento, a postura da primeira-dama que temos hoje. E eu não vou fazer nenhum juízo de valor quanto à vida privada dela, mesmo que o filho do Lula tenha escrito coisas horrorosas sobre ela no WhatsApp. Eu sou contra
que faça esse tipo de julgamento a mulheres, como muito a esquerda fazia, da Michele Bolsonaro, até da outra primeira-dama do Temer, lá da Marcela Temer, obrigada. Eu acho isso super deselegante, mas tão deselegante quanto isso é a dona Janja. Ela é uma vergonha internacional, e não só aqui no Brasil. É claro que a primeira-dama tem sim um papel muito importante, mas quando ela quer tomar para si toda a atenção, como em todos os eventos a dona Janja quer, ela mais atrapalha do que ajuda e cumpre o seu papel, pois a dona Janja tem que se lembrar que ela não é eleita. Ela falou em uma entrevista que ela não tem um gabinete para chamar dela por machismo, que ela tem que comprar suas próprias roupas, ó. Então, Janja, você levou um pito até do seu próprio marido, do presidente Lula. E não é a primeira vez que ele tem que fazer isso. A senhora tem 58 anos. Eu fui até olhar a sua idade. Porque essa primeira-dama, ela tem atitudes de adolescente. Ela não sabe se colocar no seu lugar. Ela quer sim, a todo momento, ofuscar inclusive o seu marido, que hoje, infelizmente, é presidente da República. Então, agora, por causa da senhora Janja, nós podemos ter uma crise diplomática com a maior potência do mundo, porque ela falou um palavrão lá, mandou se ferrar. O Elon Musk, que não é só o Elon Musk, agora ele foi convidado a integrar o governo do Trump. Então, as relações diplomáticas do governo Lula já caminhavam para um lado muito ruim. Imagine agora com esse episódio. O mínimo que a Janja pode fazer é pedir desculpas pelo que aconteceu. E é claro, né, que essa questão da combater a fome está muito claro que não é prioridade para esse governo. Um desgoverno vergonhoso de uma primeira-dama deslumbrada. Todo esse governo é um governo de deslumbre, que gasta mais do que pode, que gasta o que não tem e que não tem controle. Janja, controle-se, o seu marido já mandou.